Olá, turminha linda do YouTube! Tudo bem com vocês? E hoje vamos falar sobre o uso da crase parte 2. Mas, na verdade, vamos falar sobre quando não usar a crase. Para saber quando usar, acessem a primeira parte, ok? Vamos lá? Como sabemos, a crase nada mais é, nada menos é do que a fusão da preposição a mais o artigo a. E aqui está o acento grave, o tão temido acento grave, que gosta de pregar peças, porque ele é constituído de diversas regrinhas e também exceções. Por isso, nem sempre é fácil lembrar a maneira correta de utilizá-lo. Mas não se preocupe, porque com algumas dicas e macetes fica mais fácil de aplicar a crase sempre que ela for solicitada. Quando não usar a crase? Vamos começar por aqui. Uma regrinha bem simples e prática. Não podemos usar a crase entre palavras repetidas, como por exemplo, cara a cara, frente a frente, lado a lado, gota a gota, ponta a ponta, entre outros que nós temos por aí, certo? Também não podemos utilizar a crase antes de palavras masculinas, porque a regra geral da crase é usar a crase antes de palavras femininas. Vejam aqui o exemplo. Jorge tem um carro a álcool. Álcool é uma palavra masculina, então eu não utilizo a crase antes dessa palavra. Samuel comprou um Jeep a diesel. O diesel. Diesel é uma palavra masculina, por isso não utilizo a crase também. Não podemos utilizar a crase antes de verbos que não indiquem destino. Olhem só, estava disposto a salvar a menina. Nós temos aqui um verbo no infinitivo. E eu não posso utilizar crase antes de verbos. Nós vemos muitas plaquinhas nos comércios com verbos como a partir, usando crase. Então, esse uso está incorreto. Antes de partir, no sentido de a partir, eu não utilizo a crase. Segundo caso aqui, passava o dia a cantar. Também não utilizo a crase nesse sentido, porque temos um verbo aqui. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Diga aí, você já não viu também muitas pessoas utilizando crase, o acento indicador de crase antes de a ela, a você? Está errado. Aqui temos um exemplo. Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Talvez você não saiba quais são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Vamos aprender? Aqui estão os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são aqueles pronomes que conjugam verbos. E os pronomes do caso oblíquo são aqueles que substituem os pronomes pessoais do caso reto em alguma situação. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe. Esses são os pronomes oblíquos. Aqueles que substituem pronomes pessoais do caso reto após o verbo, entre outras formatações oracionais. Também não utilizamos a crase antes dos pronomes demonstrativos como isso, esse, este, esta, essa. Vejam um exemplo. Era a isso que nos referíamos. Nos referíamos a quê? A isso. Então, antes desse pronome demonstrativo, não utilizo crase. Segundo exemplo,
Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Quando aderir a esse plano. Aderir a quê? A esse plano. Então, aqui nós temos um pronome demonstrativo, por isso não utilizamos a crase. Dica! A mais masculino, crase é pepino. A mais pronome, crase passa fome. A mais ação, crase é marcação. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Aqui tem uma dica, uma rima cantada, para que vocês possam guardar aí as regrinhas sobre o não uso da crase, ok? E ficamos por aqui com a segunda parte sobre o não uso da crase. Espero que tenham gostado e assistam a próxima videoaula, crase parte 3. Até lá!